A União Soviética tinha acabado de passar 2 décadas se destruindo. Revolução, guerra civil, fome, expurgos, milhões de mortos. Muito antes do primeiro tanque alemão sequer entrar em ação, ela lutava como uma sociedade que já tinha aprendido a conviver com o terror, a fome e a morte em massa. Não porque era livre, não porque era unificada, mas porque tinha sido endurecida e transformada em outra coisa. Para entender como o Exército Vermelho suportou a pior invasão da história e chegou a Berlim, é preciso voltar ao que ocorreu antes da Barbarossa, porque o soldado soviético de 1941 não nasceu em tempos de paz, ele foi criado dentro de uma máquina que já havia devorado seu país. Uma vez. O Império Russo, que entrou na Primeira Guerra Mundial, possuía instituições, tradições e um tecido social que haviam evoluído ao longo de séculos. Quando as armas silenciaram em 1918, quase nada disso restou. A tomada do poder pelos bolcheviques em outubro de 1917 abriu um abismo na história russa. O que se seguiu não foi reforma ou reconstrução, mas aniquilação. A guerra civil que envolveu o antigo império entre 1918 e 1921 matou milhões por meio da violência, doenças e fome. Classes inteiras foram alvo de eliminação: a nobreza latifundiária, a classe dos comerciantes, o corpo de oficiais, o clero e qualquer pessoa associada à antiga ordem enfrentaram execução, exílio ou trabalho forçado. Regiões inteiras mergulharam no caos enquanto forças vermelhas, exércitos brancos, intervencionistas estrangeiros, milícias camponesas e movimentos nacionalistas lutavam pelo controle. Atrocidades tornaram-se comuns, vilarejos mudavam de mãos e cada ocupação trazia novas ondas de assassinatos. A população aprendeu que sobreviver muitas vezes exigia esconder a identidade, denunciar vizinhos ou fugir para o mato. Em 1921, a economia havia colapsado, a produção industrial estava em uma fração dos níveis anteriores à guerra e as redes de transporte estavam em ruínas. A fome se espalhou pela região do Volga, Ucrânia e sul da Rússia. O canibalismo apareceu em comunidades desesperadas. Os bolcheviques enfrentaram levantes camponeses, greves de trabalhadores e a rebelião de Kronstadt. Lenin respondeu com a nova política econômica, uma retirada tática que permitiu uma iniciativa privada limitada. O partido, ao mesmo tempo, reforçou o controle político. A Tcheca perseguiu a oposição com brutalidade metódica. Os julgamentos públicos estabeleceram o padrão de confissões forçadas, denúncias públicas e punições exemplares. A Igreja Ortodoxa, que havia fornecido autoridade espiritual e estrutura social por séculos, tornou-se um alvo principal. Clérigos foram presos em massa, igrejas foram demolidas ou convertidas em armazéns e oficinas, e a prática religiosa foi levada à clandestinidade. A inteligentsia que havia sobrevivido à guerra civil encontrou-se cada vez mais isolada. Escritores, acadêmicos e cientistas enfrentaram exigências de conformidade ideológica. Aqueles que resistiram desapareceram no crescente sistema de campos que eventualmente se estenderia pela Sibéria e pelo Ártico. Stalin consolidou o poder absoluto ao longo da década de 1920, superando rivais, construindo redes de funcionários leais e explorando disputas internas dentro do partido. Em 1928, ele lançou políticas que transformariam a União Soviética por meio da coerção em uma escala que desafiava a compreensão. A coletivização tinha como objetivo quebrar o campesinato como uma classe independente e extrair grãos para alimentar os trabalhadores industriais e financiar as exportações dos camponeses ricos. Os kulaks foram declarados inimigos e deportados para regiões remotas ou simplesmente executados. Aldeias que resistiam tinham sua comida confiscada. Brigadas de confisco do Estado apreenderam grãos, gado e reservas de sementes. A fome resultante de 1932 a 1933 matou milhões. A Ucrânia sofreu de forma catastrófica. Distritos inteiros tiveram taxas de mortalidade que esvaziaram vilarejos. Famílias comiam capim, casca de árvore e qualquer coisa minimamente comestível. A ajuda internacional foi recusada. Stalin negou que a fome existisse. Aqueles que falavam sobre isso enfrentavam prisão por agitação anti-soviética. Sobreviventes lembravam de ver crianças morrendo de fome enquanto funcionários do Estado requisitavam os últimos grãos. A industrialização avançou através dos planos quinquenais com a mesma brutalidade.
Os campos de trabalho forçaram serviram de mão de obra para mineração, extração de madeira e construção em regiões onde trabalhadores livres não iriam. As cotas eram fixadas em níveis altíssimos. Não atingi-las levava a acusações de sabotagem. Gerentes de fábrica, engenheiros e trabalhadores enfrentavam prisão por quedas na produção, sendo acusados de sabotagem e conspiração. A inteligência técnica trabalhava sob constante suspeita. Inovar era arriscado porque novos métodos podiam falhar, e o fracasso implicava em minar deliberadamente o poder soviético. A população aprendeu a cumprir as cotas por qualquer meio necessário, incluindo relatórios falsificados, atalhos e forçando os subordinados a assumir a culpa quando algo dava errado. A confiança entre as pessoas se deteriorou e a denúncia virou tanto uma arma quanto uma ferramenta de sobrevivência. Famílias delatavam umas às outras, colegas mandavam uns aos outros para os campos por rancores pessoais disfarçados de vigilância política. A NKVD desenvolveu métodos sofisticados de interrogatório que extraíam confissões sobre conspirações fantásticas. A tortura era sistemática, não uma exceção. Os prisioneiros assinavam documentos admitindo espionagem, sabotagem e conspiração com potências estrangeiras que desconheciam. O Grande Expurgo, que começou em 1936, consumiu o próprio Partido Comunista, o Exército, o aparato estatal e um grande número de cidadãos comuns pegos nas ondas crescentes de prisões. Velhos bolcheviques que fizeram a revolução foram julgados publicamente, confessaram crimes impossíveis e foram executados. O corpo de oficiais do Exército Vermelho foi dizimado. Comandantes que lutaram na Guerra Civil, lideraram divisões durante os anos 1920 e treinaram a próxima geração desapareceram nas prisões da NKVD. O Marechal Tukhachevsky e milhares de outros oficiais foram fuzilados após acusações de colaboração com a Alemanha e o Japão. A purga se estendeu por todos os níveis de comando. Comandantes de regimento, líderes de batalhão, oficiais de companhia e especialistas desapareceram. Os substitutos muitas vezes não tinham experiência, treinamento ou confiança para tomar decisões sem a aprovação dos oficiais políticos. A relação entre o comando militar e o controle do partido tornou-se irremediavelmente confusa. Os oficiais sabiam que a derrota poderia significar execução, mas a iniciativa não autorizada também. O caminho mais seguro era aguardar ordens, seguir a doutrina rigidamente e evitar ações que pudessem ser interpretadas como desvio. Essa paralisia institucional se mostraria catastrófica. Quando as forças alemãs cruzaram a fronteira, a população que entrou em 1941 já havia vivido 2 décadas de violência, privação e traição. Milhões estavam mortos, outros milhões definhavam em campos, famílias destruídas e comunidades tradicionais aniquiladas. O Estado exigia lealdade absoluta enquanto tratava os cidadãos como inimigos em potencial. A sociedade soviética existia em uma condição de ansiedade permanente. As pessoas falavam com cuidado, evitavam discussões políticas e entendiam que qualquer associação com a pessoa errada poderia trazer desastre. A geração mais jovem havia crescido conhecendo apenas o poder soviético. Frequentavam escolas que ensinavam marxismo-leninismo, exaltavam Stalin e mostravam a história como luta de classes e vitória socialista. Muitos acreditavam nessa narrativa ou fingiam acreditar bem o bastante para não levantar suspeitas. Outros permaneciam céticos internamente, mas entendiam que o ceticismo precisava permanecer interno. A revolução havia prometido libertação e igualdade. O que entregou foi uma nova forma de autocracia, apoiada por uma repressão em escala industrial. A fronteira ocidental da União Soviética em 1941 refletia os ganhos territoriais do Pacto Molotov-Ribbentrop e das operações subsequentes. Os estados bálticos haviam sido incorporados, o leste da Polônia havia sido ocupado, a Bessarábia havia sido tomada da Romênia. A Finlândia havia sido atacada na Guerra de Inverno de 1939-1940, uma campanha que expôs graves deficiências no treinamento, equipamento e comando do Exército Vermelho. As forças finlandesas infligiram baixas desproporcionais antes de serem obrigadas a ceder território. Observadores estrangeiros, incluindo a inteligência militar alemã, notaram o desempenho ruim. As táticas soviéticas pareciam rudimentares. A coordenação entre infantaria, blindados e artilharia era inadequada. Os oficiais pareciam incapazes de se adaptar a situações inesperadas. As purgas haviam claramente prejudicado a eficácia militar. Stalin respondeu substituindo comandantes, reorganizando unidades e tentando corrigir as deficiências de treinamento. Mas o tempo era curto e os problemas eram profundos.
O Exército Vermelho de 1941 era numericamente massivo, equipado com milhares de tanques e aeronaves, mas organizacionalmente frágil e doutrinariamente confuso. Os preparativos alemães para a Operação Barbarossa avançaram durante a primavera de 1941, com planejamento meticuloso e enormes concentrações de tropas ao longo da fronteira. A inteligência soviética coletou alertas de várias fontes, espiões relataram as intenções alemãs, unidades de fronteira observaram o acúmulo de tropas e desertores forneceram detalhes. Stalin descartou esses alertas como provocações destinadas a arrastar a União Soviética para um conflito prematuro com a Alemanha. Ele acreditava que Hitler não atacaria. Enquanto a Grã-Bretanha seguia invicta, ele temia que só os preparativos defensivos já pudessem provocar uma ação alemã. Foram emitidas ordens proibindo patrulhamento agressivo e resposta a violações de fronteira. A munição foi armazenada longe das unidades da linha de frente e as aeronaves foram estacionadas em fileiras organizadas em campos de aviação expostos. As fortificações estavam incompletas quando as forças alemãs cruzaram a fronteira em 22 de junho. As unidades soviéticas estavam despreparadas, desorganizadas e, em muitos casos, não tinham ordens básicas sobre como responder. As comunicações colapsaram imediatamente. A aeronave alemã destruiu boa parte da força aérea soviética ainda em terra. Nas primeiras horas, as pontas de lança blindadas atravessaram posições defensivas que não tinham uma estrutura de comando coerente ou planos de recuo. A velocidade e a escala do avanço alemão no verão de 1941 superaram até mesmo as previsões mais otimistas da Wehrmacht. Exércitos soviéticos inteiros foram cercados e destruídos. Centenas de milhares de prisioneiros foram capturados em enormes batalhas de cerco ao redor de Minsk, Smolensk, Kiev e Vyazma. Unidades que escaparam do cerco recuaram em desordem, abandonando equipamentos, perdendo contato com o comando superior e se fragmentando em grupos menores, tentando alcançar as linhas soviéticas. Diretivas da Wehrmacht suspenderam as regras normais de guerra. Comissários deveriam ser executados ao serem capturados, e partisãs e suspeitos de serem partisãs enfrentavam execução imediata. O plano militar alemão previa o colapso soviético em semanas, por isso não prepararam meios para administrar ou alimentar muitos prisioneiros. Quando a vitória rápida não se concretizou, os prisioneiros permaneceram nesses campos para morrer. A resposta da sociedade soviética à invasão não foi nem uma resistência unificada, nem um colapso imediato, mas sim uma mistura complexa de choque, confusão e fuga. E, em alguns casos, boas-vindas aos invasores. Na Ucrânia Ocidental e nos estados bálticos, populações que haviam experimentado a ocupação soviética por menos de 2 anos, às vezes receberam as forças alemãs como libertadoras. Grupos nacionalistas surgiram na esperança de independência, ou pelo menos autonomia sob proteção alemã. O silêncio de rádio de Stalin nos primeiros dias da guerra aprofundou a incerteza quando ele finalmente se dirigiu à nação, pedindo terra arrasada e resistência partisana. O discurso reconheceu a realidade de uma forma que a propaganda soviética raramente fazia. O Estado que exigia obediência total agora pedia sacrifício total. A forma como foi apresentado era crucial. Esta não era uma guerra para defender o socialismo ou o Partido Comunista, mas uma guerra pela sobrevivência do povo russo, da pátria e da existência nacional. A Grande Guerra Patriótica tornou-se a designação oficial, ecoando deliberadamente a Guerra Patriótica contra Napoleão em 1812. Isso não foi por acaso. Stalin entendia que apelos ideológicos sozinhos não sustentariam a resistência. A União Soviética precisava mobilizar lealdades mais profundas. A propaganda começou, enfatizando heróis nacionais russos, vitórias militares históricas e a continuidade cultural. A Igreja Ortodoxa, que havia sido brutalmente perseguida por 2 décadas, foi parcialmente reabilitada. O metropolita Sérgio foi autorizado a arrecadar fundos para o esforço de guerra. Igrejas foram reabertas, padres abençoaram soldados, ícones reapareceram em trincheiras e tanques. O regime não abandonou o ateísmo nem o marxismo-leninismo, mas subordinou a pureza ideológica à necessidade prática. O nacionalismo russo, que havia sido condenado como reacionário e chauvinista, tornou-se aceitável quando direcionado contra o invasor alemão. Escritores e compositores produziram obras celebrando a coragem, o sacrifício e a grandeza histórica dos russos. Os jornais publicavam histórias de resistência heróica, muitas vezes bastante exageradas, mas eficazes em criar narrativas de resistência que soldados e civis podiam compreender. A abordagem funcionou porque se conectava a algo genuíno, na experiência da população.
As pessoas entendiam ameaças à sua existência de maneiras que talvez não entendessem ameaças ao materialismo dialético. A sobrevivência de Moscou no inverno de 1940 e 1942 foi militar, política e psicológica. As forças alemãs chegaram aos arredores da cidade em dezembro. Moscou entrou em um estado de pânico bruto e descontrolado. Boatos se espalhavam mais rápido do que os fatos, que o governo estava fugindo, que Stalin já havia abandonado a cidade, que os alemães chegariam em poucos dias ou até em poucas horas. Os ministérios começaram a evacuar, autoridades desapareceram da noite para o dia, e multidões tomaram as ruas e estações de trem, tentando desesperadamente escapar. Para o leste, os moscovitas arrancaram pôsteres de Stalin das paredes, apagaram slogans soviéticos das fachadas das lojas e queimaram seus cartões de filiação ao Partido Comunista em público. Os escritórios da NKVD destruíram arquivos às pressas. A fumaça subia de chaminés e pátios enquanto documentos, papéis de identidade e provas de lealdade ao regime eram descartados e queimados em massa. Saques começaram ao redor de prédios do governo e armazéns, enquanto o medo e o cansaço transbordavam em cenas desagradáveis, incluindo explosões antissemitas em bairros operários, enquanto as pessoas procuravam bodes expiatórios. Em meio ao colapso, por vários dias, Moscou parecia uma cidade sem liderança e abandonada, preparando-se não para resistir, mas para sobreviver. Convencidos de que a queda da capital soviética e talvez do próprio Estado soviético era iminente. Comandantes soviéticos organizaram contra-ataques desesperados, usando unidades de reserva trazidas da Sibéria, tropas que eram treinadas para a guerra de inverno e equipadas adequadamente. A ofensiva alemã estagnou, soldados congelaram em posições sem roupas de inverno ou abrigo adequados, equipamentos falharam no frio extremo, linhas de suprimento ficaram esticadas até o limite. A contraofensiva de dezembro do Exército Vermelho empurrou as forças alemãs para longe dos arredores imediatos de Moscou, causando pesadas baixas e demonstrando que a invencibilidade da Wehrmacht era um mito. Isso teve importância além do nível tático. O Estado soviético não havia colapsado, Moscou não havia caído, Stalin continuava no Kremlin, o governo seguia funcionando, as fábricas foram evacuadas para o leste, remontadas e colocadas novamente em produção com uma velocidade extraordinária. Os trabalhadores operavam em prédios sem aquecimento, muitas vezes dormindo ao lado das máquinas, cumprindo as cotas sob condições que teriam interrompido a produção em qualquer outro lugar. A capacidade da população soviética de suportar dificuldades que pareciam insuportáveis para outros tornou-se estrategicamente significativa. A retomada das operações ofensivas alemãs na primavera e verão de 1942, voltada para alvos econômicos em vez de Moscou, fez com que o Grupo de Exército Sul avançasse em direção aos campos de petróleo do Cáucaso e à cidade industrial de Stalingrado, no Volga. A campanha teve sucesso inicial, graças à superior habilidade tática e coordenação alemãs. As forças soviéticas recuaram pela estepe, sofrendo baixas massivas e perdendo território. Stalin respondeu com a Ordem 227, a diretiva de nenhum passo para trás. A ordem criou destacamentos de bloqueio atrás da linha de frente, autorizados a atirar em soldados que recuassem sem permissão. Batalhões penais foram criados para soldados acusados de covardia ou deserção, enviados para os setores mais perigosos para se redimirem através de ataques suicidas. Oficiais que presidiram recuos enfrentaram tribunal e execução. A ordem codificou o que já era prática informal, mas tornou as consequências explícitas. O medo de ser capturado pelos alemães e o medo da punição soviética se combinaram para criar condições em que a defesa avançada se tornou a única opção. Isso não era inspiração, isso era doutrina operacional criada pela coerção. Stalingrado se tornou o foco tanto do esforço alemão quanto da resistência soviética, por razões que iam além da lógica militar. A cidade carregava o nome de Stalin. Perdê-la seria uma catástrofe simbólica para o líder soviético. Mantê-la tornou-se uma questão de sobrevivência pessoal e política para Hitler. Capturar Stalingrado demonstraria a contínua capacidade ofensiva alemã e possivelmente abalaria o moral soviético. A batalha que se desenvolveu entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943 destruiu a cidade e criou condições de combate que eliminaram as distinções normais entre linha de frente e retaguarda, táticas de soldados e civis e sobrevivência. As forças alemãs lutaram para entrar na cidade,
rua por rua, prédio por prédio, cômodo por cômodo. Os defensores soviéticos usaram os escombros como terreno defensivo, transformando cada porão, escada e fragmento de parede em uma posição de combate. O combate corpo a corpo anulou as vantagens alemãs em apoio aéreo e blindados. Atiradores de elite agiam nas ruínas, enquanto sapadores minavam os acessos. Grupos pequenos mantinham prédios isolados por dias sob cerco, acumulando baixas implacáveis. Os reforços eram enviados para a batalha assim que conseguiam cruzar o Volga sob fogo de artilharia alemã. Muitas unidades sofreram perdas catastróficas em poucas horas após entrarem na cidade. A dimensão psicológica de Stalingrado foi a transformação do desespero em uma defesa calculada. Os comandantes soviéticos aprenderam que as forças alemãs podiam ser detidas, imobilizadas e desgastadas através do combate urbano que anulava suas vantagens operacionais. O general Trikov e o 62º Exército desenvolveram táticas especificamente para o combate urbano. Os soldados operavam em pequenos grupos de assalto equipados com granadas, submetralhadoras e cargas explosivas. Eles se moviam pelos prédios em vez das ruas, usando esgotos e porões. Para evitar a observação alemã, cada posição era disputada. Os soldados alemães descobriram que capturar um prédio não garantia sua posse. As forças soviéticas contra-atacavam a partir dos porões ou reocupavam os andares superiores durante a noite. O desgaste constante destruiu a confiança dos alemães. Unidades que haviam atravessado centenas de quilômetros das estepes abertas se viam incapazes de avançar 200 metros. A percepção de que essa guerra podia ser vencida deu às forças soviéticas algo que lhes faltava em 1941, a crença de que a superioridade tática alemã não era intransponível. A contraofensiva soviética, lançada em novembro de 1942, cercou as forças alemãs e romenas dentro e ao redor de Stalingrado. A Operação Urano explorou pontos fracos na linha do eixo, defendida por divisões romenas que não possuíam armas antitanque capazes de deter os blindados soviéticos. As forças mecanizadas soviéticas romperam as linhas e se uniram, cercando o 6º Exército alemão. A recusa de Hitler em autorizar a retirada condenou as tropas cercadas. Os esforços da Luftwaffe para abastecer pelo ar falharam em fornecer comida, munição ou suprimentos médicos adequados. Os soldados alemães no cerco congelaram, passaram fome e morreram de ferimentos que poderiam ter sido sobrevividos com cuidados adequados. Em fevereiro de 1943, os sobreviventes se renderam. O impacto psicológico foi muito além dos 90.000 prisioneiros capturados. Os militares alemães sofreram uma derrota catastrófica, um exército inteiro foi destruído, o mito da vitória alemã inevitável evaporou. Para a União Soviética, Stalingrado representou a prova de que a guerra podia ser vencida. A maré não apenas parou, mas virou. O comando soviético evoluiu de fracassos catastróficos para uma crueldade calculada. Os comandantes que sobreviveram a 1941 entenderam que seus predecessores haviam sido fuzilados por derrotas menos devastadoras. Eles aprenderam a operar em condições onde erros significavam morte, mas hesitar também. Os comandantes soviéticos bem-sucedidos não eram necessariamente os mais humanos ou os mais brilhantes taticamente, mas sim aqueles que conseguiam absorver perdas, manter o ritmo operacional e entregar resultados que satisfaziam Stalin. O Marechal Zhukov exemplificava essa abordagem. Ele era exigente, brutal com os subordinados e totalmente indiferente às taxas de baixas. Se os objetivos fossem alcançados, seu planejamento incorporava bombardeios massivos de artilharia, avanços coordenados de blindados e ataques de infantaria. Isso aceitava perdas horríveis como o preço pela ruptura. Zhukov entendia que as vantagens soviéticas estavam nos números, na capacidade de produção e na habilidade de repor as perdas mais rápido do que a Alemanha conseguia. Habilidade e finesse importavam menos do que massa e persistência. Outros comandantes se adaptaram de forma semelhante. Rokossovski, Konev, Vassilevski e Malinovsky desenvolveram métodos operacionais que enfatizavam a concentração de forças, poder de fogo avassalador e pressão implacável. Aprenderam táticas de cerco alemãs e as aplicaram com recursos soviéticos. A abordagem soviética em relação às baixas refletia tanto um cálculo estratégico quanto uma aceitação sombria. Os ataques de infantaria frequentemente avançavam com preparação mínima, porque um reconhecimento completo custava tempo e surpresa. As unidades de assalto cruzavam terreno aberto sob fogo. Como as manobras de flanco exigiam coordenação que tropas menos treinadas não conseguiam executar, soldados limpavam os campos minados a pé,
já que faltavam detectores e o tempo era curto. Os batalhões penais lideravam os ataques nos setores mais defendidos, pois suas vidas já haviam sido descartadas. Esses não eram acidentes ou incompetência, mas decisões conscientes tomadas dentro das limitações de treinamento, equipamento, doutrina e necessidade estratégica. Os comandantes soviéticos enfrentavam uma matemática impossível. As forças alemãs, no nível tático, muitas vezes mantinham habilidade, coordenação e poder de fogo superiores. A única maneira de superar essas vantagens era através da superioridade numérica, aplicada sem considerar as perdas. Isso funcionava porque a sociedade soviética conseguia suportar taxas de baixas que teriam destruído outras nações. O cálculo era frio, mas preciso. O movimento partidário atrás das linhas alemãs cresceu de uma resistência espontânea para uma guerra organizada que prendeu centenas de milhares de tropas do eixo e causou danos psicológicos além da destruição material. A atividade inicial dos partisans era caótica. Soldados do Exército Vermelho que ficaram para trás, oficiais do Partido Comunista fugindo da captura e voluntários locais atuavam sem coordenação ou suprimentos. A NKVD e a inteligência militar começaram a organizar esses grupos, inserindo oficiais treinados, estabelecendo redes de comunicação e coordenando operações com as ofensivas da linha de frente. Em 1943, brigadas de partisans operavam em toda a Bielorrússia ocupada, Ucrânia e oeste da Rússia, sabotando ferrovias, emboscando colunas de suprimentos, assassinando oficiais de ocupação e coletando informações. As respostas alemãs seguiam padrões previsíveis. Vilarejos suspeitos de apoiar os partisans eram incendiados, as populações eram deportadas ou executadas. Reféns eram executados para cada soldado alemão morto. Essas represálias criaram condições que levaram mais civis à resistência. Se a pena por existir passivamente era morrer, unir-se aos partisans tornou-se racional. A brutalidade se alimentava sozinha. A guerra dos partisans impôs custos para ambos os lados que iam além dos mortos e feridos. As forças alemãs encarregadas das operações antipartisans foram desviadas de suas funções na linha de frente. Divisões que poderiam ter reforçado setores críticos, em vez disso, realizavam varreduras por florestas e pântanos, alcançando um controle temporário que evaporava assim que se retiravam. O impacto psicológico sobre os soldados alemães foi substancial. O combate na linha de frente era aterrorizante, mas compreensível. A guerra contra os partisans era ambígua, paranoica e interminável. Qualquer civil podia ser batedor ou mensageiro, qualquer floresta esconder uma emboscada e qualquer setor tranquilo explodir em violência. As tropas alemãs responderam com uma brutalidade crescente, afastando populações que poderiam ter permanecido neutras. O ciclo se intensificou. Os comandantes dos partisans soviéticos entendiam que as represálias alemãs serviam aos interesses estratégicos soviéticos, tornando a colaboração insustentável e a resistência inevitável. Os civis eram colocados em situações impossíveis. Recusar apoio aos partisans podia levar à denúncia e execução pelas forças soviéticas. Apoiar os partisans era arriscar ser descoberto pelos alemães e sofrer punição coletiva. Sobreviver exigia escolher um lado ou fugir para zonas onde a autoridade era incerta e a violência era universal. A profundidade do sofrimento que os civis soviéticos suportaram durante a guerra não pode ser adequadamente transmitida por estatísticas, embora os números sejam impressionantes. Mais de 25 milhões de cidadãos soviéticos morreram, cidades foram reduzidas a escombros, vilarejos desapareceram, famílias foram obliteradas. O cerco de Leningrado sozinho matou mais de 1 milhão de pessoas, principalmente por inanição. Os moradores consumiram tudo que fosse comestível: papel de parede, cola, couro, serragem com farinha, animais de estimação e, por fim, uns aos outros. Os mortos eram empilhados como lenha nas ruas, pois o solo congelado impedia cavar sepulturas. Os sobreviventes lembram do silêncio, quebrado apenas pelos bombardeios de artilharia e pelo som de caixões sendo arrastados entre nós. Isso continuou por 900 dias. Nos territórios ocupados, as populações enfrentaram fome deliberada, já que as autoridades alemãs requisitavam alimentos para uso da Wehrmacht e envio para a Alemanha. Regiões inteiras passaram fome, pois as colheitas eram apreendidas, o gado era abatido e as reservas de grãos eram confiscadas. O planejamento econômico para a ocupação assumia que milhões de civis soviéticos morreriam, e essas mortes eram consideradas aceitáveis ou até desejáveis pelos alemães para reduzir a resistência futura. A normalização da morte e da privação criou uma população acostumada ao sofrimento de uma forma que deu à União Soviética
uma vantagem estratégica que não podia ser quantificada em divisões ou estatísticas de produção. Soldados lutando na linha de frente suportaram a fome que teria incapacitado tropas de exércitos mais bem alimentados. Eles marcharam sob condições que dificultavam qualquer movimento e atacaram mesmo quando o cansaço deveria impedir o combate. Isso não era resistência sobre-humana, mas sim a expectativa básica para pessoas que já haviam sobrevivido à coletivização, à fome, às purgas e à invasão. A brutalidade anterior do Estado soviético contra sua própria população preparou esse povo para suportar um nível de violência e privação que excedia o que a maioria das outras sociedades poderia aguentar. Isso não era nobre nem heróico, era a dura realidade de que o sofrimento havia sido transformado em arma. Transformado em um instrumento do poder estatal que agora funcionava para absorver a capacidade ofensiva alemã e resistir mais do que a resistência da Wehrmacht, a produção industrial soviética durante a guerra demonstrou uma capacidade organizacional que operava apesar do caos, da destruição e das condições impossíveis. Fábricas foram desmontadas, transportadas para o leste e remontadas nos Urais, na Sibéria e na Ásia Central, com uma rapidez que ainda parece improvável. Os trabalhadores operavam equipamentos ao ar livre no inverno antes da construção dos prédios. A produção iniciava durante a montagem e o controle de qualidade era mínimo. Tanques saíam das linhas de produção com defeitos que teriam impedido a entrega em tempos de paz, mas eram considerados aceitáveis durante a guerra. O T-34 se tornou o cavalo de batalha das forças blindadas soviéticas. Não por ser perfeito, mas por poder ser produzido em massa, ser mecanicamente simples para tripulações pouco treinadas e eficaz em combate para fazer diferença. A indústria soviética produziu mais de 60 mil T-34 durante a guerra. A indústria alemã produziu cerca de 6 mil Panthers e 1.500 Tigers. A vantagem matemática era esmagadora. Padrões semelhantes apareceram na produção de aeronaves, artilharia, rifles e munições. As fábricas soviéticas superaram a produção da indústria alemã, apesar de terem perdido vastas regiões industriais para a ocupação e operarem sob constante escassez de materiais. A força de trabalho nas indústrias de guerra soviéticas contava com mulheres, adolescentes, idosos e trabalho escravo dos campos. Os turnos duravam de 12 a 16 horas, as normas de segurança eram ignoradas, acidentes eram frequentes e os trabalhadores desmaiavam de exaustão e desnutrição. O Estado respondia com medalhas, rações e ameaças. As fábricas que cumpriam as cotas recebiam reconhecimento e bônus. Fábricas que não cumpriam metas eram investigadas por sabotagem. Esse sistema era brutal e ineficiente pelos padrões convencionais, mas produziu as armas de que as forças soviéticas precisavam em quantidades que as forças alemãs não conseguiam igualar. A disparidade aumentou à medida que a guerra avançava, enquanto a indústria alemã enfrentava bombardeios estratégicos, escassez de recursos e a dispersão de esforços em vários sistemas de armas incompatíveis. A indústria soviética concentrou-se em projetos comprovados, aceitou uma qualidade inferior e priorizou a quantidade. Essa abordagem refletia a cultura estratégica soviética, que valorizava a massa em vez da finesse e aceitava a eficácia bruta como superior ao fracasso sofisticado. A ajuda dos aliados à União Soviética por meio do programa de arrendamento e empréstimo precisa ser reconhecida, sem minimização ou exagero. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha forneceram caminhões, jipes, aeronaves, alimentos, matérias-primas, máquinas-ferramenta e outros suprimentos que chegavam por rotas de comboios perigosas e por terra através do Irã. O material era significativo. Os caminhões foram essenciais, pois a indústria soviética priorizou tanques e artilharia, não veículos logísticos. Os caminhões americanos motorizavam as divisões de infantaria soviéticas, abasteciam as unidades da linha de frente e possibilitavam a mobilidade operacional que caracterizou as ofensivas do Exército Vermelho a partir de 1944. O envio de alimentos aliviou a agricultura soviética e liberou trabalhadores para setores militar e industrial. Combustível de aviação, alumínio e aço de alta qualidade complementaram a produção soviética e melhoraram a qualidade dos equipamentos fabricados internamente. Essa ajuda foi substancial e importante. Não foi decisiva no sentido de que a União Soviética teria colapsado sem ela, mas foi significativa no sentido de que as operações soviéticas teriam sido mais lentas, mais difíceis e mais custosas sem essa ajuda. A relação entre a ajuda dos aliados e a vitória soviética é melhor compreendida como interativa e não determinante. As forças soviéticas foram as que lutaram e morreram,
As cidades soviéticas foram destruídas, os civis soviéticos passaram fome, a indústria soviética foi bombardeada, desmontada, evacuada e reconstruída. A guerra foi vencida em solo soviético com sangue soviético. A ajuda dos aliados tornou a vitória menos custosa e mais rápida, o que foi crucial para o povo na guerra, mas não substituiu o esforço soviético. As operações dos aliados ocidentais no norte da África, Itália e, eventualmente, na França, desviaram forças alemãs da frente oriental e forçaram a Alemanha a manter capacidade defensiva no oeste. Isso não pôde ser deslocado para o leste. A ofensiva combinada de bombardeiros prejudicou a produção alemã e manteve os caças da Luftwaffe ocupados em funções de defesa aérea. Essas contribuições foram reais e valiosas. Elas não impediram a vitória soviética, nem foram essenciais para ela. A frente oriental continuou sendo o principal teatro, onde o poder militar alemão foi destruído por desgaste, cercos e pressão ofensiva implacável. As ofensivas soviéticas a partir de 1943 demonstraram aprendizado, adaptação e um planejamento operacional cada vez mais sofisticado. A Batalha de Kursk, em julho de 1943, mostrou os comandantes soviéticos implementando defesa em profundidade, permitindo que os ataques alemães se esgotassem contra posições preparadas antes de lançar contraofensivas. A defesa conteve os avanços blindados alemães que antes haviam rompido as linhas soviéticas. As reservas blindadas soviéticas só foram usadas quando os ataques alemães estagnaram, atacando setores enfraquecidos. As ofensivas soviéticas subsequentes em direção a Kharkov e ao leste da Ucrânia recuperaram território e infligiram baixas que a Alemanha não podia repor. A Operação Bagration, no verão de 1944, destruiu o grupo de exércitos centro-alemão por meio de ataques coordenados que cercaram e aniquilaram divisões inteiras. A escala e a velocidade da Operação Bagration igualaram as conquistas alemãs de 1941, mas foram aplicadas com o poder de massa soviético e uma coordenação aprimorada. A Bielorrússia foi libertada. Em poucas semanas, as forças alemãs recuaram em desordem em direção à Polônia. O avanço para a Europa Oriental em 1944 e 1945 foi impulsionado pelo ímpeto, vingança, exaustão e pela aproximação do fim da guerra. Soldados soviéticos sobreviventes de anos de combate entraram em territórios marcados pela brutal ocupação alemã. O desejo de retaliação era forte e frequentemente se expressava em violência contra civis alemães. Estupro, saques e assassinatos acompanharam o avanço soviético, especialmente na Prússia Oriental e na Pomerânia. As autoridades militares soviéticas pouco fizeram para impedir esses crimes. A atitude de Stalin era de que os soldados que haviam lutado através da devastação de seu próprio país tinham conquistado o direito de se vingar. A posição oficial continuava sendo de disciplina, mas a aplicação era frouxa. Milhões de civis alemães fugiram para o oeste, tentando alcançar zonas que seriam ocupadas pelos aliados ocidentais em vez das forças soviéticas. A fuga muitas vezes era fatal, colunas eram metralhadas, bombardeadas ou atropeladas. O custo humano da fase final da guerra foi terrível para todos os lados. O Exército Vermelho, que chegou a Berlim em abril de 1945, era irreconhecível em comparação com a força que havia desmoronado em 1941. Era massivo, mecanizado e experiente. A coordenação entre infantaria, blindados, artilharia e apoio aéreo havia melhorado dramaticamente. A logística funcionava bem o suficiente para sustentar as ofensivas. Com centenas de quilômetros de profundidade, as comunicações eram confiáveis e os comandantes operavam com confiança. Nascida de 3 anos de operações bem-sucedidas, a Operação de Berlim foi custosa, mas metódica. As forças soviéticas cercaram a cidade, reduziram-na setor por setor e aceitaram as baixas necessárias para terminar a guerra. As forças alemãs que defendiam Berlim incluíam unidades regulares do exército, formações da Waffen-SS, milícias Volkssturm e a resistência da juventude hitlerista. A resistência era feroz em algumas áreas e insignificante em outras. O Exército Vermelho avançou por combates urbanos que lembravam Stalingrado, mas com recursos e poder de fogo muito maiores. Em maio, a resistência alemã organizada chegou ao fim. A vitória significava sobrevivência, não triunfo. A União Soviética derrotou a Alemanha nazista, mas a um custo que devastou a sociedade soviética por gerações. Os mortos somavam-se às dezenas de milhões. As cidades estavam em ruínas, a agricultura foi destruída, a infraestrutura estava arrasada. O dano demográfico foi catastrófico. Uma geração inteira de jovens foi morta, as mulheres superavam os homens de forma tão drástica
que a formação normal de famílias se tornou impossível para milhões. O dano psicológico era incalculável. Os soldados voltaram para casa e encontraram famílias mortas, vilarejos destruídos e um Estado que exigia silêncio sobre o sofrimento em favor da celebração da vitória. A Grande Guerra Patriótica se tornou o mito central da legitimidade soviética, a história que justificava tudo o que o Estado havia feito e faria. Questionar a narrativa se tornou impossível. Os custos eram reconhecidos apenas de forma coletiva, nunca individualmente. O Estado contabilizava vitórias e cidades libertadas, não órfãos e viúvas. A posição de Stalin após a guerra era mais forte do que nunca. Ele havia conduzido a União Soviética à vitória contra a máquina militar mais poderosa da Europa. O Exército Vermelho ocupou a Europa Oriental e a influência soviética se estendeu até o coração da Alemanha. Os expurgos, as fomes e os terrores do período anterior à guerra foram ofuscados pela vitória. Stalin usou essa autoridade para restabelecer o controle. Soldados que tinham visto o Ocidente eram vistos com desconfiança. Prisioneiros de guerra que retornaram ao controle soviético foram interrogados, acusados de colaboração e enviados para campos. Populações dos territórios ocupados enfrentaram punição coletiva por suposta cooperação com os alemães. Chechenos, tártaros da Crimeia, alemães do Volga e outros grupos foram deportados em massa para a Ásia Central e a Sibéria. O NKVD retomou operações contra suspeitos de dissidência. O breve relaxamento dos controles durante a guerra terminou. A sociedade soviética voltou ao medo, à vigilância e à repressão, agora justificados pela vitória e pelo confronto iminente com o Ocidente. A questão de como a União Soviética sobreviveu continua complexa, porque a sobrevivência dependia de múltiplos fatores sobrepostos, nenhum dos quais, isoladamente, teria sido suficiente. A capacidade de coerção do Estado forçou a obediência. Quando a ideologia falhou, a disposição de Stalin em aceitar baixas que seriam politicamente impossíveis em democracias permitiu operações que derrotaram as forças alemãs pelo desgaste. Redefinir a guerra como questão de sobrevivência nacional e não ideológica mobilizou lealdades mais profundas que o marxismo-leninismo. A capacidade industrial soviética, evacuada para o leste e mantida sob condições impossíveis, superou a produção da indústria alemã. Apesar da ocupação de regiões cruciais, a ajuda dos aliados forneceu apoio material que melhorou a eficácia soviética sem substituir o esforço soviético. Erros alemães, incluindo a brutalidade da política de ocupação que transformou potenciais aliados em partisãs, criaram resistência que prendeu tropas e recursos. A profundidade do sofrimento que a sociedade soviética já havia suportado antes de 1941 criou uma população capaz de absorver ainda mais sofrimento sem entrar em colapso. Cada fator interagiu com os outros de maneiras que criaram uma resiliência, além do que qualquer elemento isolado poderia proporcionar. A coerção funcionou porque a alternativa a lutar contra a Alemanha muitas vezes era a morte pelas mãos dos alemães. A produção industrial teve sucesso porque os trabalhadores sabiam que o fracasso resultaria não só em punição, mas na destruição de sua sociedade. A guerra de guerrilha se expandiu porque a ocupação alemã tornava a sobrevivência impossível, e a resistência pelo menos oferecia algum poder de decisão. A guerra foi sobrevivida. Não apenas pelo heroísmo, nem apenas pelo terror, nem apenas pela ideologia, mas por combinações dos três, em condições onde as distinções entre eles se tornaram sem sentido. Os soldados soviéticos lutaram porque foram ordenados, porque acreditavam em defender seu país, porque temiam o que aconteceria se não o fizessem e porque fugir não oferecia segurança. Essas motivações coexistiam e se reforçavam mutuamente. A liderança soviética aprendeu com desastres por meio de adaptações pragmáticas. Comandantes que fracassavam eram fuzilados, mas aqueles que tinham sucesso recebiam mais recursos e autoridade ampliada. A descentralização da tomada de decisões táticas para os oficiais da linha de frente melhorou a capacidade de resposta e reduziu a paralisia que havia caracterizado 1941. Ao mesmo tempo, a direção estratégica permaneceu firmemente centralizada nas mãos de Stalin e do Stavka. Essa combinação permitiu flexibilidade operacional dentro de uma rigidez estratégica. Os comandantes podiam adaptar métodos enquanto perseguiam objetivos que não eram negociáveis. O sistema era brutal, mas funcional. Oficiais que entregavam resultados eram tolerados, apesar de erros que, em tempos de paz, teriam sido fatais. A margem para o fracasso aumentou à medida que a eficácia operacional soviética melhorou e a posição estratégica se fortaleceu. O papel da memória e da narrativa na sustentação da resistência soviética não deve ser subestimado.
As referências a 1812, a história militar russa, a defesa da pátria, conectaram a guerra a histórias que ressoavam emocionalmente. Mesmo entre pessoas que não tinham apego ao bolchevismo, Stalin entendeu que a ideologia pura tinha alcance limitado. A maioria dos soviéticos não compreendia profundamente o materialismo dialético ou a teoria da luta de classes. Eles entendiam invasão, destruição e a necessidade de proteger seus lares e famílias. A narrativa da Grande Guerra Patriótica funcionou porque traduziu uma guerra ideológica em termos que faziam sentido visceral. Isso não foi uma manipulação cínica por parte da liderança, mas sim o reconhecimento do que realmente motivava os seres humanos sob estresse catastrófico. A narrativa também forneceu uma estrutura para entender o sacrifício. As mortes não eram sem sentido. Se defendessem algo realmente valioso, essa visão ajudaria os sobreviventes a lidar com perdas que seriam insuportáveis. A logística soviética, muitas vezes considerada rudimentar, funcionou de forma suficientemente adequada para sustentar operações ofensivas que avançaram milhares de quilômetros de Stalingrado até Berlim. O sistema dependia de ferrovias, equipamentos capturados, caminhões americanos, cavalos e improvisação. Munição era estocada em quantidades massivas, antes das ofensivas. A comida vinha de requisições nas áreas ocupadas e do programa de empréstimo e arrendamento. O atendimento médico era mínimo. Soldados feridos que podiam andar eram tratados e retornavam às suas unidades. Os que não conseguiam eram evacuados quando possível ou deixados para trás. A dureza não era acidental, mas refletia prioridades. Avançar importava mais do que conforto. Cumprir os objetivos importava mais do que a sobrevivência individual. O sistema aceitava níveis de desperdício e perda que exércitos profissionais considerariam intoleráveis, mas funcionava dentro da cultura operacional soviética, onde a massa e a persistência compensavam a eficiência. A transformação da população soviética de 1941 a 1945 foi mais do que militar. Milhões de civis passaram por ocupação, guerra de guerrilha, evacuação ou trabalho em fábricas. Em condições que apagaram as distinções entre a linha de frente e a retaguarda, as mulheres constituíram uma parte significativa da força de trabalho nas indústrias e na agricultura que mantiveram a União Soviética funcionando. Elas também atuaram em combate como atiradoras de elite, pilotas, tripulantes de tanque e na infantaria. A guerra forçou mudanças na sociedade soviética que a Revolução havia proclamado, mas não implementado totalmente. Os papéis tradicionais de gênero ruíram diante da necessidade. Habilidades de sobrevivência desenvolvidas na coletivização e expurgos foram usadas na guerra. A população aprendeu que o Estado exigiria tudo e ofereceria proteção mínima, mas que o esforço coletivo poderia alcançar o que parecia impossível. O desfecho da guerra na Europa viu as forças soviéticas ocupando territórios que se tornariam a base da influência soviética pelas próximas 4 décadas. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e a Alemanha Oriental ficaram sob controle soviético. Os mecanismos desse controle foram estabelecidos por meio de uma combinação de governos comunistas instalados, operações da polícia secreta e presença militar. As forças soviéticas que lutaram na Europa Oriental não foram libertadoras como as ocidentais na França e Itália. Eles eram conquistadores cuja chegada significava a substituição da ocupação nazista pela dominação soviética. As populações locais muitas vezes experimentaram pouca melhora nas condições. A administração alemã foi substituída pela administração soviética, os serviços de segurança nazistas foram substituídos pelas operações da NKVD. Opositores políticos foram presos sob novas justificativas ideológicas, mas com métodos já conhecidos. As celebrações da vitória em Moscou, em maio de 1945, marcaram o fim da guerra na Europa, mas não o fim das operações militares soviéticas. O Japão continuava em guerra e Stalin havia prometido entrar no conflito do Pacífico. As forças soviéticas atacaram posições japonesas na Manchúria em agosto de 1945, alcançando sucesso rápido contra um inimigo que já enfrentava a derrota devido às ofensivas americanas e aos bombardeios atômicos. A operação na Manchúria acrescentou território e influência às conquistas soviéticas, exigindo relativamente pouco esforço em comparação com a guerra na Europa. O momento garantiu a participação soviética no acordo pós-guerra na Ásia e posicionou a União Soviética como uma potência no Pacífico. A operação também demonstrou que os métodos operacionais soviéticos desenvolvidos contra a Alemanha funcionavam igualmente bem contra outros adversários.
O legado humano da guerra se estendeu muito além das baixas militares e das mudanças territoriais. A sociedade soviética havia sido fundamentalmente alterada por 4 anos de guerra total, e a geração que lutou retornou para casa, transformada por experiências que não podiam ser totalmente compartilhadas ou processadas. Muitos sofriam do que hoje seria reconhecido como TPT, mas que na época simplesmente se esperava que fosse suprimido. O Estado não oferecia aconselhamento, terapia ou reconhecimento de que feridas psicológicas precisavam de tratamento. Esperava-se que os veteranos retomassem a vida normal, trabalhassem na reconstrução e apoiassem a narrativa da vitória. Quem tinha dificuldade com essa expectativa tinha poucas opções. O alcoolismo se tornou generalizado, a violência dentro das famílias era comum, o trauma da guerra foi privatizado, empurrado para dentro dos lares, e a consciência individual nunca foi abordada coletivamente. A reconstrução da União Soviética avançou pelos mesmos métodos que impulsionaram a industrialização do período pré-guerra: direção estatal, trabalho forçado, cotas irreais e punição pelo fracasso. Prisioneiros de guerra alemães trabalharam em projetos de reconstrução. Populações dos campos foram enviadas para minas, extração de madeira e canteiros de obras. A população civil trabalhava em condições que continuavam duras, apesar da paz. A falta de moradias era grave, e a comida continuou escassa até que a produção agrícola se recuperasse. Bens de consumo eram praticamente inexistentes, já que a indústria estava focada em equipamentos militares e máquinas pesadas. O padrão de vida da maioria dos soviéticos melhorou só um pouco em relação às condições do tempo de guerra. A promessa de que a vitória traria uma vida melhor ficou em grande parte não cumprida. Em vez disso, a população foi informada de que o sacrifício contínuo era necessário para reconstruir, manter a força militar contra os inimigos capitalistas e alcançar o socialismo. Os últimos anos de Stalin foram marcados por um novo terror. O caso de Leningrado teve como alvo os oficiais do partido naquela cidade. O complô dos médicos acusou médicos judeus de conspirarem para matar líderes soviéticos. A paranoia se intensificou e a situação internacional ficou ainda mais hostil. Com a Guerra Fria, o desenvolvimento de armas nucleares soviéticas acelerou e iniciou a corrida armamentista. A vitória sobre a Alemanha nazista, em vez de trazer segurança, iniciou uma nova fase de militarização e confronto. A União Soviética, que havia sobrevivido a Hitler, agora enfrentava os Estados Unidos e a OTAN. A população que havia suportado a Barbarossa agora vivia sob a ameaça de uma guerra nuclear. O ciclo de medo e mobilização continuava sem pausa. A sobrevivência soviética, no fim, é sobre a capacidade humana de suportar. A população soviética, em 1941, já havia sobrevivido à Revolução, à Guerra Civil, à fome, à coletivização e ao terror. Essas experiências criaram uma população endurecida pelo sofrimento, desconfiada de forasteiros, obediente à autoridade pelo medo e capaz de funcionar sob condições que destruiriam sociedades que não haviam sido testadas da mesma forma. Quando a Alemanha nazista invadiu, não encontrou uma sociedade normal, mas sim uma sociedade que havia sido forjada por décadas de violência em algo capaz de absorver a violência e continuar funcionando. Isso não era força, no sentido admirável, mas sim a dura realidade de que o sofrimento extremo havia se tornado algo normal. O Estado soviético havia brutalizado sua própria população de forma tão completa que, quando um inimigo externo tentou destruir essa população, a capacidade de resistir já estava presente. Os mecanismos de sobrevivência combinavam coerção estatal, identidade nacional, mobilização, produção industrial e apoio dos aliados. Erros alemães e a resistência humana, em proporções que variavam conforme o tempo e o lugar, mas que juntos criaram condições em que a derrota nunca foi inevitável. Apesar das perdas catastróficas, a União Soviética sobreviveu, porque conseguia substituir as baixas mais rápido do que a Alemanha podia infligi-las, produzir equipamentos mais rápido do que eram destruídos e manter o controle sobre a população e o território por meio de métodos que as democracias ocidentais não poderiam empregar. A sobrevivência veio a custos que excederam a destruição material da guerra. A sociedade soviética saiu da guerra traumatizada, esgotada e submetida a uma repressão renovada. A vitória garantiu a sobrevivência, mas não a liberdade, segurança, mas não prosperidade, poder, mas não justiça. O legado da guerra moldou a identidade e a política soviéticas pelo restante da existência da União Soviética. A Grande Guerra Patriótica tornou-se a conquista inquestionável, o momento em que o poder soviético foi validado através do sacrifício de sangue e da vitória militar.
Nenhuma crítica à liderança soviética poderia superar o fato de que Stalin havia conduzido o país à vitória contra Hitler. Nenhuma discussão sobre expurgos, fomes ou campos superava a lembrança de derrotar o fascismo. A guerra legitimou todo o resto, tornou-se a base das reivindicações soviéticas por respeito internacional e pelo controle sobre a Europa Oriental. O sacrifício contínuo da população era real, o sofrimento era real, e o Estado usou ambos para manter o poder por décadas após o silêncio das armas. Encerramos este vídeo. Espero que tenha achado interessante e aprendido algo novo. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Isso realmente ajuda o canal a crescer e eu agradeço a cada um de vocês que apoia o trabalho que faço aqui. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem e até logo.